Olá pessoal, bom, estamos aqui para mais uma aula e nesta nós vamos tratar de função quadrática. Função quadrática que era antigamente conhecida simplesmente como função do segundo grau. Dessa função quadrática nós vamos ver o que? A definição, gráfico da função, relação da concavidade da parábola com o coeficiente a, raízes da função quadrática, vértices da parábola, conjunto imagem da função quadrática, estudo dos sinais da função quadrática, inequação, sistema de inequações, inequação produto e inequações quociente. Talvez esse vídeo ficará um pouco extenso por conta de muitos itens a serem falados, tá? O vídeo vai ser feito em forma de recortes de livros didáticos e espero que vocês compreendam o conteúdo que eu estou querendo passar. Então vamos lá. A função quadrática. Então chama-se função quadrática uma função que ela é definida de R em R, ou seja, o conjunto dos domínios é o conjunto dos números reais e o conjunto imagem também é o conjunto dos números reais, que associa a cada número real de x um número real ax² mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. De forma resumida, o que foi falado, a função quadrática, está aqui no quadro. Função de R em R, sendo f de x ax² mais bx mais c, com a, b e c pertencente ao conjunto dos números reais e o a diferente de zero. Identificar a, b e c. O a, b e c são chamados de coeficientes, coeficientes da função. O coeficiente é o número que está ao lado da letra. X é uma variável. 2 é o coeficiente da função. Esse 2 é o coeficiente a, que é o que está ao lado de x². 5 é o coeficiente b, que é o que está ao lado de x. E 6 é o coeficiente c, que é o que não tem nenhuma variável junto dele. É importante dizer que muitos alunos, ao ser perguntado qual é o coeficiente a, responde, é o x². Não é o x². X é uma variável, não é coeficiente. O coeficiente é o número que está ao lado dele. Gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática, colocando no sistema ortogonal, vai gerar uma linha, e esta linha é curva, e nós vamos dar o nome de parábola. Como que a gente vai fazer? A partir de uma função qualquer, que aqui nós temos uma função y igual a x² menos 2x menos 3, nós vamos atribuir valores para x, executar a operação e ver o quanto que vale y. Assim nós vamos formar pares ordenados para formar o gráfico. Quantos números eu devo substituir em x? Depende. Depende de cada uma das funções que você tiver. A dica, como é uma função quadrática que vai formar uma curva, é fazer 5 números. 0, 2 números positivos e 2 números negativos. Vejamos. Fazendo a atribuição dos números, eu tenho aqui, foi atribuído vários números. Como o gráfico já está pronto, nós não estamos passo a passo, a gente vê que tem mais números positivos. Por quê? Atribuindo 0, 2 negativos e 2 positivos, a curva não se completa. Ela vem descendo, né? E se vocês acompanharem quais são os pares ordenados, ela vem até aqui e ela sobe um pouquinho e para neste ponto. Isto não é a curva da função quadrática. A curva tem que ser mais completa. Portanto, houve a necessidade do acréscimo de mais 2 pontos. Acrescentou os 2 pontos, a curva se formou. O mesmo vai acontecer neste outro gráfico, porém, dá para se notar que o gráfico é ao contrário, ele está voltado para baixo, então ficou diferente, porém, foi-se atribuído os mesmos valores e viu-se que somente os 5 valores não eram suficientes para fazer com que a curva se concluísse, se a curva se formasse. Então acrescentou mais 2 valores. E aqui nós temos o gráfico completo.
Existe alguma relação entre a concavidade da parábola e o coeficiente A? Sim, existe. E qual é esta relação? Quando você tem a parábola com a concavidade voltada para cima, o que tem de especial? O A, o coeficiente A, ele é maior do que zero, então ele é positivo. E quando você vê que a parábola ela é voltada para baixo, é porque o coeficiente A ele é menor do que zero, ele é negativo. Vejamos, para o A maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Concavidade, entenda-se este espaço vago aqui da parábola. Dá a impressão de ser um pequeno vale. Quando o A é maior do que zero, acontece o contrário. O espaço vago ficou aqui para o lado de baixo, tá? Então ela parece mais com uma montanha. Vejamos alguns exemplos. Aqui ele diz para você identificar os coeficientes A, B e C da função quadrática e relacionar a concavidade. Então, nesse item A, relacionar, eu estou relacionando x ao quadrado menos 9x mais 8. Quem é o meu A? É o número que está ao lado de x ao quadrado, que no caso é o 1. Quem é o B? É o número que está ao lado de x, que no caso é o menos 9. E quem é o C? É o valor que está sozinho, então é o 8. Sabendo disso, e sabendo que o A é um número maior do que zero, que é o número 1, ele é positivo, nós vamos ter então que a nossa parábola é voltada para cima. O mesmo vai acontecer aqui na letra B, e a única diferença que vamos ver é que o A vai valer menos 2, e menos 2 é um número menor do que zero. Se é menor do que zero, portanto, nós temos a concavidade voltada para baixo. Outra coisa que nós podemos estar estudando é, eu tenho aqui um parâmetro m. Esse parâmetro é uma outra letra que foi colocada na nossa função quadrática. E foi colocado esse parâmetro em forma de uma pequena equaçãozinha, vamos assim dizer, né? E eu tenho aqui 3m menos 9. Eu preciso então saber o quê? Quem são os coeficientes A, B e C? O coeficiente A, então, é o 3m menos 9. Mas qual é a condição que nós temos da função quadrática para que ela exista? Esse coeficiente A ele tem que ser diferente de zero. Então, se ele tem que ser diferente de zero, eu vou igualar este valor, né, 3m menos 9, igualar a zero com o sinal de diferente. E vou executar a operação. Eu vejo que m eu encontro que é diferente de 3. Então, m é um número diferente de 3. Significa dizer que qualquer número que você colocar no lugar de m, se for diferente de 3, nós estaremos de frente com uma equação do segundo grau, uma função quadrática. Se você pôr 3, ele vai dar 0, 0 anula x ao quadrado e ele deixa de ser uma função quadrática. Raízes ou zero da função. Raiz ou zero, nós já vimos desde as funções do primeiro grau que a raiz ou zero de uma função é aquele ponto em que o desenho da função, o gráfico da função, corta o eixo x. Então, aqui nós vamos também cortar o eixo x. Em se tratando de uma função do segundo grau, uma função quadrática, nós vamos pedir auxílio à fórmula de Bhaskara para estar descobrindo quais são estas raízes, quais são os valores de x. Ainda em Bhaskara nós temos, se o nosso delta for um número maior do que zero, se ele for maior do que zero, indica que a nossa função tem duas raízes. Então, se a função se na função quadrática o delta for um número maior do que zero, nós vamos ter duas raízes diferentes. Aqui, se o a é maior do que zero, então ela vai ser para cima, se o a é menor do que zero, ela vai ser para baixo. Quando o meu delta vale zero, significa que eu tenho duas raízes, mas essas duas raízes são iguais. Então vai ser apenas um ponto. Se o a for maior do que zero, concavidade para cima. Se o a for menor do que zero, concavidade para baixo.
Se o delta for um número negativo, se ele for negativo, não vai cortar o eixo x em lugar nenhum, ou seja, não tem raiz. Tá? É bom evidenciar isso, não tem raiz. Mas não é pelo fato de não ter raiz que não exista a função quadrática. Ela vai continuar existindo. Se o a for maior do que zero, ela continua sendo voltada para cima, porém, olha, não corta o eixo x. Se for para baixo, também vai se formar para baixo, porém não corta o eixo x. Vamos demonstrar assim em alguns exemplos. Então eu tenho aqui uma função quadrática, menos x ao quadrado mais 2x mais 3. E eu quero saber quais são as raízes. Aplico a fórmula de Bhaskara, então encontrei o delta. Encontrando o delta, logo de cara eu já sei. Se o delta deu 16, 16 é positivo. Se ele é positivo, eu sei que ele tem raiz. Tá? Continua a nossa operação, jogando para a Bhaskara, e eu descubro que eu tenho uma raiz que é menos 1 e a outra raiz que é 3. O conceito está correto. No caso do delta maior do que zero, você tem duas raízes reais e desiguais. Tá? São raízes diferentes uma da outra. No segundo exemplo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o delta valendo zero. Então, se o delta vale zero, significa que ele vai ter duas raízes iguais. Colocando na fórmula, eu chego à conclusão de que eu tenho raízes iguais mesmo, 1 e 1. Então, ele tem duas raízes, porém essas duas raízes são iguais. No terceiro exemplo, obviamente, que é o que estava faltando, uma que não tem raiz. Então, eu pego aqui na minha função, extraio o delta e vejo que o delta é menos 3. Ah, é menos 3, beleza, acabou, menos 3. Acabou nada. Não tem raiz. O delta é negativo, então não existe raiz real. Porém, a nossa função quadrática continua existindo, ela só não corta o eixo x. O vértice da parábola. O vértice da parábola é representado pelo ponto de intersecção do eixo de simetria com a própria parábola. O que acontece aqui? A parábola, como nós já vimos, ela pode ter a concavidade voltada para baixo ou para cima. Se a concavidade for para cima, nós vamos entender que nós estamos em um vale, então você desce até um ponto e depois você sobe. Tá? Esse ponto de parada, esse ponto onde vai mudar de sentido. Nesse lugar do mudar de sentido é que nós vamos encontrar o vértice da nossa parábola. Ele vai ser expresso, então, por duas ordenadas, uma ordenada x e uma ordenada y. A ordenada x vai ser dada por menos b sobre 2a e a ordenada y por menos delta sobre 4a. Estas são as ordenadas. Quando ele fala de eixo de simetria, ele simplesmente está dizendo de um eixo imaginário que corta a sua parábola em duas partes iguais. Divide ao meio. Tá? Não vamos confundir esse eixo de simetria com o eixo y, que também fica na vertical. Então ele só corta no meio. E aí o ponto aqui embaixo, onde a parábola vinha, parou e continua subindo, né? No caso, neste exemplo, esse pontinho vai ser o vértice, que vai ter duas ordenadas, uma ordenada para x e a outra para y, que são representadas aqui neste quadro que já foi mostrado. As justificativas do vértice, tá, das abscissas, então a abscissa, no caso x, ele vai ser o ponto médio das raízes x1 e x2. Como x1 e x2 é dado, né, nós encontramos através de Bhaskara, fazendo todos os cálculos, nós encontramos que o vértice da parábola na ordenada x é representada por menos b sobre 2a. Fazendo a mesma linha de raciocínio, só que agora eu tenho o valor de x do vértice, eu estou substituindo na função quadrática, ax quadrado mais bx mais c, etc. Tá? Então, neste sentido, eu vou desenvolver algebricamente e eu vou encontrar que y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Estou passando de meio que rapidamente porque não é
não é de nosso objetivo estar demonstrando a fórmula, e sim fazer a localização das ordenadas do vértice no plano cartesiano. Bom, estando a concavidade então da parábola voltada para cima, significa que o nosso A é maior do que zero. Se é maior do que zero, como eu disse, nós estamos em um pequeno vale. Então, se nós estamos em um vale, essa ordenada y do vértice, que é menos delta sobre 4a, ele vai representar o valor mínimo. E mínimo por quê? Vamos entender assim, se eu tenho um vale, eu só posso descer aonde? Até o mínimo dele. Tá? Então eu desço o mais baixo possível. Então, este ponto do vértice representa também o ponto mínimo. Lembrando, somente a ordenada y do vértice. Mas se ela for com cavidade voltada para cima, então eu tenho um ponto onde o A maior do que zero, que indica que ela é voltada para baixo, né? A concavidade é voltada para baixo. Nesse sentido, ele assume valor máximo. E aqui é bem entendido. Esse vértice ele está no máximo. É aquela história, estamos em uma montanha. Até onde você sobe? Até o ponto mais alto. Depois você é obrigado a descer. Observe que o ponto de intersecção da curva com o eixo y tem como ordenada a ordenada C. Isso daqui é muito importante. Então, quando o y valer aquela letrinha, aquele número C que estava isolado lá do ladinho, sem nenhuma incógnita, ele vai ser o ponto de intersecção, tá? O ponto de intersecção com a parábola. Vamos a um exemplo. Eu tenho aqui y igual a 2x² menos 3x mais 1. Eu quero que você determine quem? As raízes, as ordenadas do vértice, classifique em ponto mínimo ou máximo e me dê o ponto de intersecção com o eixo y. Então vamos lá. As raízes. Quem são as raízes? Vamos pedir auxílio para a nossa fórmula de Bhaskara. Achei qual é o meu delta. O delta é 1. 1 é um valor positivo. Se ele é positivo, tem raiz. Então, eu sei que vai ter duas raízes. Ótimo. Aplicando, terminando a Bhaskara, raiz de 1 é 1. Fazendo as operações, x vale 1, x vale meio. Beleza. Duas raízes diferentes entre si. Quais são as coordenadas do vértice? X do vértice. Então, eu vou lá na minha função e eu tenho menos b sobre 2a. Efetuo e eu encontro que x do vértice é 3 sobre 4 e encontro que y do vértice é menos 1 sobre 8. Classificação do y do vértice. Bom, y do vértice é menos 1/8. Se ele é menos 1/8, é o valor da função, pois o a é maior do que zero. Então, a concavidade é voltada para cima. Então, veja bem. A classificação do y. Eu quero saber se o y assume valores máximos ou mínimos. Para isso, eu vou precisar de um auxílio. E qual é o auxílio? Saber a concavidade. E a concavidade aqui, o a é maior do que zero. Por que eu sei que é maior do que zero? Porque o a é 2. Então, se ele é 2, maior do que zero, a nossa concavidade é voltada para cima. Se é voltada para cima, então, esse valor de y do vértice, que é menos 1 sobre 8, ele assume valor mínimo. E a intersecção da curva com o eixo x dá os pontos 0 e 1, pois x tem... Parará. Ó, o que nós temos aqui? Nós temos, então, a intersecção da curva com o eixo y, que é onde que está qual é o ponto em que a curva toca o eixo y. E aí ele faz toda uma explicação aqui, né, onde nós temos que y é igual a 2x² menos bx mais c. Mas o x é zero. E por que é zero? Porque não vai ter duas ordenadas, é apenas a ordenada y. Ou simplesmente nós poderíamos olhar logo de cara aqui e ver que
O valor independente, que não tem x nem nada, é o 1. Então, este é o valor da intersecção com y. Num segundo exemplo, nós estamos pedindo a mesma coisa, então eu posso ir um pouco mais rápido. Né? O delta é 25, então se é 25 nós vamos ter duas raízes também, tá? Efetuando os cálculos. As ordenadas do vértice. Vou aplicar a fórmula x do vértice e vou encontrar o valor meio. Vou aplicar a fórmula do y do vértice e vou encontrar o valor 25 sobre 4. A classificação. Esta, nós temos que o A é negativo. Eu tenho aqui menos. Então, se o A é negativo, concavidade voltada para baixo. A concavidade é voltada para baixo. Então, esse y do vértice representa valor máximo, porque estamos trabalhando com uma montanha. A intersecção, então, é o valor independente. O independente é simplesmente 6. Este é o ponto. E aqui o gráfico, né, colocando todos os valores. Até não estava sendo pedido o gráfico, mas tem o gráfico com todos os valores. Conjunto imagem da função quadrática. Nós sabemos que todas as funções elas têm a sua imagem. E vamos esclarecer. Domínio é x, imagem é y. Os valores que nós vamos atribuir para x são valores de domínio. E nós vamos encontrar as imagens. Porém, cada uma das funções vai ser um conjunto imagem determinado. Então, nós vamos precisar do quê? Saber a ordenada y do vértice para descobrir qual é o conjunto imagem. Então, nós vamos fazer assim. Quando o a for maior do que zero, a função apresenta ponto mínimo. Tá? Por conta da ordenada y do vértice menos delta sobre 4a, que é o que representa o valor mínimo. Se é mínimo, veja o que acontece. A função vem aqui. Este ponto y do vértice vai indicar até onde a parábola chega. Daqui para cima existe imagem. Deste ponto y do vértice aqui para baixo não existe função, porque a função ela vem até este ponto e volta. Tá? Então, logo, nosso conjunto solução nós temos aqui. O A ele é maior do que zero, então o conjunto imagem é todo y que pertence ao conjunto dos números reais que seja y maior ou igual a menos delta sobre 4a. Tá? Então, ele tem que ser maior do que aquele valor que você encontrou a ordenada y do vértice. Por isso que nós estamos dizendo que é essa parte rósea aqui. Quando for com a concavidade voltada para baixo, totalmente o contrário. Se ela é voltada para baixo, então ela vai apresentar ponto máximo. E a ordenada que vai dizer que é ponto máximo é exatamente a ordenada menos delta sobre 4a. E aí, como que fica? Eu tenho aqui a minha parábola, tá? Ponto máximo. Este valor de y do vértice é o ponto máximo da minha parábola. Daqui para cima a parábola não vai, ou seja, não existe mais a parábola, mas daqui para baixo existe. E lembrando que ela sempre vai até o infinito. Então eu tenho valores que são menores do que y do vértice. Daí a nossa resposta. Y pertence aos reais, tal que o nosso valor de y seja menor ou igual a menos delta sobre 4. Olha dois exemplos aqui do conjunto imagem da função quadrática. Num primeiro, nós temos y igual a x² menos 2x menos 3. E o que nós temos? Eu preciso achar quem? Eu acho o valor de delta, porque na minha fórmula eu tenho menos delta sobre 4a. Então eu acho apenas delta. Não preciso dar sequência na fórmula de Bhaskara, porque não me interessa saber as raízes. Eu quero saber somente o conjunto imagem. Então achei o delta é 16 menos 16. 4 vezes A. O A é 1, 4 vezes 1 é 4. Menos 16 por 4, eu tenho o valor que é menos 4. A parábola, ela tem ponto mínimo, tá? Porque ela tem o A positivo. Então, se ela tem o ponto mínimo, significa que os valores são deste ponto mínimo
para cima deste ponto mínimo para mais. Então, eu tenho que y é maior do que menos 4. O mesmo se faz com o outro exemplo, porém aqui nós vemos que tem um menos. Então, eu encontro qual é o delta, encontrei que o delta vale 0. Terminando a conta, 4 vezes menos 1 vai dar menos 4, 0 sobre menos 1 vai dar 0. Então, qual é o ponto da parábola, o ponto do vértice da parábola? É o ponto 0 para a ordenada y. Mas a parábola é voltada para baixo, então ela tem ponto máximo. Então, é do máximo para menos. Então, o nosso conjunto imagem será y pertence aos reais, tal que y seja menor ou igual a 0. Estudo dos sinais da função. Estudar o sinal. Estudar o sinal é fazer a função, mostrar o gráfico dela e dizer onde que ela é positiva, onde ela é negativa e onde que ela é zero. Onde que ela assume valores positivos, onde assume valores negativos e onde assume o valor zero. Para isso, nós vamos precisar fazer a análise de dois itens. O primeiro item é o coeficiente A. E o segundo item é o delta da nossa função. Vamos ter dois casos. Primeiro caso, quando o A é maior do que zero. Quando o A é maior do que zero, nós sabemos que a concavidade é voltada para cima. Se é voltada para cima, agora nós vamos ter três situações. Se o delta for maior do que zero, corta em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, corta num ponto só. E se delta for menor do que zero, não corta em ponto nenhum. Beleza, como nós estamos estudando os sinais vão ser expressos no eixo dos reais, ou no eixo x, tá? Para ser melhor entendido, eixo x. Então, se cortou em 2 pontos, eu tenho x1, x2. Como a parábola está voltada para cima, tudo que estiver acima do eixo x é positivo. Abaixo do eixo x é negativo. Então, ela é positiva nas laterais e negativa ao centro. Se só tem um único ponto, se corta apenas em um ponto, a direita e a esquerda será positivo e exatamente naquele ponto será zero. Em outras palavras, não vai existir o valor negativo para esta situação. E quando o delta é um valor menor do que zero, não vai cortar o eixo x em lugar algum. Então, se não corta em lugar algum, nós vamos estar nos deparando apenas com o conjunto dos números reais, que é tudo positivo neste caso, porque a concavidade é voltada para cima e está para o lado de cima do eixo x. Vamos fazer o estudo dos sinais em um exemplo. Eu tenho aqui x ao quadrado menos 5x mais 6, e eu tenho as raízes. Eu encontrei que o delta vale 1, 1 é positivo. Então, eu tenho raízes. Eu tenho a primeira raiz, que é 3, e a segunda raiz, que é 2, obviamente fazendo os cálculos de Bhaskara. Nesse sentido, o que eu tenho? Eixo x, aqui está. A parábola, então, corta em 2 pontos. Corta no ponto 2 e corta no ponto 3. Tudo que está acima, positivo. Tudo que está abaixo, negativo. E aí nós temos. Logo, então, se o x for menor do que 2 ou maior do que 3, nossa parábola será, aliás, a nossa função assumirá valores positivos. Se estiver entre 2 e 3, será negativo. E se for igual a 2 ou igual a 3, aí nós estamos com a função zero. Segundo exemplo, neste o delta vale zero. Se o delta vale zero, eu vou ter duas raízes, porém essas duas raízes são iguais. Está aqui, 3 e 3. A concavidade é voltada para cima ainda, então eu tenho que concavidade para cima. No ponto 3 é o que a gente chama de zero da função, ou raiz da função. A direita é positivo, a esquerda é negativo. Logo, então, eu tenho que x, se ele for maior que 3 ou se ele for menor do que 3, a função assume valores positivos. E se for igual a 3, ela assume valor zero. Não tem valores negativos justamente porque ela não corta o eixo x, não ultrapassa da linha do x.
E no terceiro, nós temos que o nosso delta é um valor negativo, aqui ó, menos 39. Então, se ele é negativo, não vai cortar em lugar algum. A parábola vai existir com a concavidade voltada para cima do mesmo jeito, só que não corta o eixo x. Então, tudo é positivo. Portanto, qualquer valor de x, a minha parábola, a minha função, ela é positiva. Segundo caso, é exatamente o contrário do primeiro. O A ele é um valor menor do que zero, então o A é negativo. Se o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. E aí segue a mesma linha de pensamento anterior. Se o delta for positivo, corta em 2 pontos. Se o delta for negativo, em um único ponto. Se o delta for menor do que zero, não corta em ponto nenhum. Ela é concavidade voltada para baixo. Então, tudo que estiver para o lado de baixo é negativo. Tudo que estiver para o lado de cima é positivo. Se só corta em um ponto, ela vai estar totalmente para o lado de baixo, porém apenas um ponto corta o eixo x. Aliás, não corta, ele toca no eixo x. Então nós temos negativo em ambos os lados e o ponto em si é o considerado zero da função. E se não corta em lugar nenhum, a parábola existe, porém ela vai estar do lado negativo e tudo vai ser valor negativo. Vamos fazer o uso dos sinais em um exemplo. Tá aqui. Encontrei na minha função, encontrei o delta, que é 4, apliquei na fórmula de Bhaskara e eu encontrei 2 e 4, 2 pontos. Então eu tenho que um ponto é 2, o outro ponto é 4. A parábola é voltada para baixo, que a gente já viu porque o A é negativo. Então, voltada para baixo, eu tenho então aqui está ao lado de baixo do eixo x, negativo. E para cá também. Porém, no meio, entre 2 e 4, ele é positivo. Então, eu tenho aqui a explicação. Se o x for menor do que 2 ou maior do que 4, ela será negativa. Se o x for entre 2 e 4, ela será positiva. Se o x for igual a 2 ou x igual a 4, então ela será considerada zero, os zeros da função. Num segundo exemplo, nós temos aqui onde o nosso delta vale zero, e eu tenho então, se ele vale zero, aqui eu tenho duas raízes, porém essas duas raízes são iguais. Se são iguais, apenas toca, então neste ponto 2 toca. Tudo que for diferente de 2 é negativo, porque a parábola está pelo lado de baixo. Logo então, ela será, se o x for menor do que 2 ou maior do que 2, ela será negativa. E se for igual a 2, ela será considerada o zero da função. Para y, num terceiro caso, delta vale menos 8. Se vale menos 8, não tem raiz. Então, não tem raiz, a parábola existe, ela está do lado de baixo, porque o a é negativo, não corta o eixo x, ela toda será negativa. Inequação. A inequação é o mesmo caso da equação, porém, ela não tem o sinal de igual, ela tem o sinal da desigualdade. E vamos estudar através de alguns exemplos. Vejamos. Eu tenho uma equação do segundo grau aqui, tá? Aqui é a nossa função quadrática. Só que na função quadrática nós colocaríamos igual a zero. Aqui, como é inequação, ela é maior que zero. Nós fizemos o estudo do sinal agora há pouco, onde nós víamos todas as possibilidades da função ser maior, menor ou igual a zero. Agora ele só está querendo saber onde ela é menor. Procedimento. Vamos achar então delta. Delta vamos encontrar as raízes. Encontradas as raízes, o que nós vamos fazer? Vamos pôr em um gráfico, e o gráfico de estudo será x, a parábola é voltada para cima, porque aqui nós temos que o a vale 1, que o a é positivo, as duas raízes, uma raiz é 2, a outra raiz é 4, tudo que está acima é positivo, tudo que está abaixo é negativo. Beleza. Quais valores ele está querendo? Está aqui, ó. Valores menores do que zero. Então, só interessa o negativo. Então, eu tenho que fazer essa ondulação para dizer que eu quero valores negativos. Outra coisa, acredito que todos estejam conseguindo ver,
mas aqui tem uma bolinha branca, tá? No ponto 2. E aqui no 4 também a bolinha branca. Significa que o intervalo é aberto, tá? E aqui a gente tem a comprovação, ele é só menor. Se fosse maior, a bolinha seria fechadinha, preenchida. Solução, então, o conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que o x seja maior do que 2, menor do que 4. Um segundo exemplo, nós temos aqui o A é positivo, então nós já vamos saber que a concavidade é voltada para cima. O delta vale zero, então eu tenho duas raízes iguais. Se eu tenho duas raízes iguais, vai cortar em um único ponto, que é o ponto 1. Mas a minha função, ela quer valores que sejam positivos, mas não sejam só positivos, não tenho igual. Então, mais uma vez, aqui, ó, este 1 tem bolinha aberta, bolinha branquinha, aberta. Os sinais é positivo à direita, positivo à esquerda. Somente no ponto 1 é que não vai interessar. Então, como resposta, eu coloco x pertence aos reais, tal que o x diferente de 1. Um terceiro exemplo, eu tenho que determinar as raízes. Determino, o delta deu menos 15. Puxa vida, menos 15. Se é menos 15, não tem raiz, então não corta a parábola. A parábola não corta o eixo x em lugar algum. Se não corta, beleza. Vamos lá, o gráfico existe porque a concavidade é voltada para cima. Aqui, olha, o A vale 3. Então, concavidade voltada para cima. Se é voltada para cima, tudo será positivo. Aí vamos lá. O que ele está querendo? Ele quer valores que sejam menores do que zero. Existe algum valor menor que zero? Não, porque ela não passa para o lado de baixo. Ela teria algum valor negativo se passasse para o lado de baixo do x. Sendo assim, conjunto solução é o nosso conjunto vazio. Um outro exemplo. Eu tenho aqui duas equações de primeiro grau que estão multiplicando, tá? Eu posso resolver isso daqui de duas formas. Eu posso fazer a multiplicação destas duas, chega numa equação do segundo grau, encontro o delta, que é um valor positivo, que vai ter raiz, aplicando Bhaskara eu tenho 3 e eu tenho 4. Ou então eu posso utilizar o pensamento das equações de primeiro grau em multiplicações e encontrar a raiz somente desta outra, que a gente vai ter os mesmos resultados. Aqui eu tenho a raiz que seria 3 e aqui seria 4 também. Tá? De qualquer forma, está correto. Aplicando o gráfico, nós queremos valores que sejam menores. Olha aqui, menores do que zero, então só valor negativo. A nossa função, ela está para baixo ou para cima? Pois bem, agora vem. Se eu não fiz a multiplicação, eu não consegui determinar o a, o x ao quadrado. Então eu não consigo saber se ela é para cima ou para baixo, tá? Eu somente conseguiria descobrir quais são as raízes. E eu descobri então aqui que é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Se é voltada para baixo, ela vem, sobe, desce, corta nos dois pontos, 3 e 4. À direita e à esquerda, eu vejo que está para o lado de baixo de x, então é negativo. Ao centro é positivo. Ele quer valores menores. Então, se ele quer valores menores, solução. X pertence aos reais, tal que x seja menor do que 3 ou x maior do que 4. Sistema de inequações. O sistema de inequações ele vai ser feito também pelo estudo dos sinais. E aí nós vamos ter que, ao final, né, fazer cada uma em separado e, ao final, fazer a intersecção do conjunto verdade. Então eu faço a primeira equação, acho o resultado e faço a finalização dela. Faço a mesma coisa com a segunda e depois eu junto os conjuntos verdades. Olha lá. Eu tenho então um sistema, eu tenho uma equação e uma segunda equação. Por acaso, no exemplo aqui nos apresentado, uma é do segundo e a outra é do primeiro grau. Então eu tenho a do segundo grau. Achei qual é o delta, que o delta vale zero.
Aplicando o Bhaskara, eu encontro as duas raízes, que são raízes iguais, que a raiz é 3. Na segunda eu encontro a raiz, eu digo que a raiz é 2. Beleza. Preciso colocá-las em um gráfico. E aqui a gente colocou em um gráfico em separado. Então, da primeira eu tenho concavidade voltada para cima, eu tenho o ponto 3, positivo à direita, positivo à esquerda, e o ponto 3, que é o famoso zero da função. Não tem valores negativos. Para a outra, eu tenho que ela é 3 é positivo, então ela é crescente, então ela é deste jeitão. Tá? Ela como se começasse de baixo para cima. O ponto é 2, à direita positivo, à esquerda negativo. Qual é a resolução? Qual é o resultado final? Para esta primeira, é totalmente o conjunto dos reais, ou seja, vale tudo. E para a segunda, somente os valores maiores do que 2. Tudo bem? E como que eu sei isso? Porque está aqui, olha, na primeira equação ele fala que ele quer valores maiores ou iguais a zero. Então a raiz vale, os valores positivos também valem. Na segunda ele fala que ele quer valores maiores do que zero. Então eu encontrei maiores do que zero, que é de 2 em diante. Tá? Mas como é um sistema, eu não posso ter duas respostas, eu preciso ter uma só. Então eu vou unir as duas respostas e colocá-las em um sistema da seguinte forma. O conjunto verdade da primeira é todo o conjunto dos reais. O da segunda é de 2 em diante. A intersecção é onde? É onde está presente tudo. Está presente na primeira e na segunda. Portanto, de 2 em diante. Conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x maior do que 2. Inequação produto. Na inequação produto, nós já vamos fazer um pouquinho diferente. As equações estarão se multiplicando, mas nós não vamos fazer a multiplicação delas, nós vamos resolvê-las em separado. E depois que resolveu separado, nós vamos pôr as respostas no gráfico e fazer o jogo de sinal. Vejamos. Eu tenho uma equação do segundo grau e uma do primeiro. Estes exemplos de onde eu peguei, ele acaba fazendo essa sacanagem de colocar uma do segundo grau e outra do primeiro. Porém, nós vamos ver que isso vai acontecer duas do segundo grau, que é o que nós estamos trabalhando, que é a função quadrática. Achando as raízes, eu tenho uma raiz que é 5, outra raiz que é 2. Achando a raiz da segunda, eu tenho que a raiz é menos 2. Ah lá. Como nós havíamos feito anteriormente. O resultado da primeira, concavidade voltada para cima, as duas raízes, tudo que está acima é positivo, tudo que está abaixo é negativo. Na outra eu tenho a raiz, ela é crescente, porque o A é positivo, tudo que está à direita é positivo, o que está à esquerda é negativo. Beleza. E agora vamos fazer a multiplicação. Olha lá, colocando os pontos, eu tenho o ponto 2 e o ponto 3, positivo para cá, negativo ao centro e positivo totalmente à esquerda. Na segunda, a raiz é menos 2, positivo para a direita, negativo para a esquerda. Agora é que vem o jogo de sinal. Positivo com negativo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Negativo com positivo, negativo. Positivo com positivo, positivo. Quais valores que ele deseja? Valores que sejam maiores do que zero. Então, eu quero somente valores positivos. Então, onde que ela será positiva? Entre menos 2 e 2 e de 5 ao mais infinito. Resposta como fica? X pertence aos reais tal que x vai de menos 2 até 2 ou x maior do que 5. Lembrando que aqui ele está falando que é maior ou igual. Então, aqui é maior ou igual para todos. Tá? E a bolinha aqui, vocês vejam que é a bolinha preta. E a inequação quociente segue o mesmo raciocínio que foi feito na inequação produto. Porém, temos que observar apenas a regra do quociente.
onde o denominador não pode ser zero, tá? Então, embaixo nunca pode ser zero. Vejamos um exemplo. Eu tenho aqui a primeira equação, a segunda equação. Na primeira equação, nosso delta vale 4, eu tenho dois valores, que um valor é 1 e outro valor é 3. Na segunda equação, eu tenho que o valor é 2, tá? Já extraí qual é o zero da função. Aqui eu tenho a de cima, o a é negativo, então ela é concavidade voltada para baixo. Então eu tenho negativo para a esquerda e para a direita das raízes, que é 1 e 3, e positivo entre as raízes. Na segunda eu tenho que o x vale 2, o x é negativo, então ela é decrescente, é como se ela viesse de cima para baixo. Tudo que está à direita é negativo, à esquerda é positivo. E agora vamos juntar os dois. Juntando os dois, eu tenho aqui então as raízes da primeira equação, as raízes da segunda equação. Os positivos e negativos do mesmo jeito que está ali, tá? Então, a raiz é 1, à esquerda é negativo, a raiz é 3, à direita é negativo e ao centro é positivo. A outra, a raiz é 2, por acaso o 2 está entre 1 e 3, então está aqui 2. À direita é negativo e à esquerda é positivo. E faço o jogo de sinal. Menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Beleza. Qual é a minha resposta? Eu quero valores que sejam maiores ou iguais a zero. Então, eu só quero valores positivos. Onde que ela é positiva? É positiva entre 1 e 2 e ela é positiva de 3 para frente. Solução. X pertence aos reais tal que o x seja maior do que 1, menor do que 2 e que o x seja maior do que 3. Veja que aqui tem uma condição especial. Ele fala que é maior ou igual, só que nós sabemos que no denominador não pode ser igual. Ele tem que ser diferente de zero. Então, este igual não pode existir. Qual é a raiz que está do lado de baixo, no denominador do meu sistema de inequações aqui? É esta daqui. Então, a raiz 2, ela não pode ser 2 fechado, tem que ser aberto. Então, se tem que ser aberto, o sinalzinho de igual daqui desaparece. Então, nós vamos ter 1 menor ou igual a x, menor apenas do que 2, ou x maior ou igual a 3. Beleza? Eu acho que foi essa a explicação que nós queríamos passar. Espero que tenham gostado. E se vocês ficaram até aqui, se gostaram, não deixe de dar um joinha lá, que assim eu vou ficar contente. Beleza? Até mais.